Nessa semana, um seguidor querido perguntou se a menopausa da sua esposa influenciaria negativamente o seu relacionamento, querendo saber como lidar com isso, como lidar com essa nova fase em que o outro não tem tanta libido, que o outro não tem tanta disposição, que está passando por modificações hormonais e corporais e psíquicas que vão afetar o relacionamento. E pensando nessa pergunta desse seguidor, me veio o pensamento de que muitas pessoas não conhecem as fases do relacionamento. E esse talvez seja um dos motivos pelo qual você esteja enfrentando dificuldades no seu relacionamento. Não conhecer as fases do relacionamento faz a gente ficar meio perdido do que fazer. E muitas vezes você diz: olha, eu já não estou mais naquela fase inicial do relacionamento, eu já estou brigando bastante com ele ou com ela por determinadas coisas, até coisas que eu acho que são meio desnecessárias. E eu não encontro, às vezes, um meio de conciliação, de colocar as coisas mais ou menos no eixo. Eu fico tentando sempre recuperar aquela paixão do início, e eu não sei se eu sou capaz, eu não sei se a gente consegue, eu não sei nem se eu deveria estar querendo isso. Então esse vídeo é para você, é para clarificar, elucidar, jogar luz nas fases do relacionamento e a partir disso você ganhar recursos para lidar com ele em cada uma dessas fases. A primeira coisa que eu quero dizer para você é que o relacionamento, ele não pode ser apenas longo, ele precisa ser feliz. Então, saiba dessa premissa. Eu não estou aqui tentando te ajudar a ter um relacionamento longo, se isso te custar a sua felicidade. Porque o objetivo desse canal, A Felicidade a Dois, não é apenas ajudar as pessoas a terem 10 anos de casado, 20, 30, 50, não é a ter um relacionamento longevo apenas, para ficar se gabando para todo mundo: olha, eu sou casado há 20 anos, olha, eu tenho um relacionamento de 30. Mas se isso estiver custando a sua felicidade, que vale 20, 30 anos de relacionamento? Esse troféu é um troféu ingrato, é ruim, é sofrível, é deprimente, na verdade. O objetivo desse canal é te prover recursos para você ter um relacionamento longo, mas também feliz. Então compreenda as fases do relacionamento para você poder criar os recursos necessários para encarar cada uma dessas fases sem perder a felicidade a dois. A primeira coisa que nós temos que pensar é o seguinte: todo relacionamento bom, saudável, começa com a dimensão da paixão. E a paixão, ela é uma experiência quase que essencial para todo relacionamento. Eu tenho dificuldade de acreditar que uma pessoa que não se apaixonou pela outra vai conseguir construir algo incrível, feliz, longo e de qualidade, sabe? Essa fase da paixão é aquela fase em que você conhece o outro num primeiro momento, começa a abrir o coração, a se revelar ao outro, o outro começa a se revelar a você, e você então tem aquele encantamento do tipo: caramba, eu descobri uma pessoa única, uma pessoa insubstituível, uma pessoa incrível com a qual eu quero me relacionar, eu quero entender o universo dela, eu tenho tudo em mim se movendo na direção dela. Às vezes, para a descoberta da paixão, leva um tempo, levam alguns dias, alguns encontros, mas não levam anos, nem meses para você se apaixonar por alguém em geral. E é óbvio que isso tem que acontecer também do lado contrário. Isso não pode ser uma coisa de mão única, né? Porque senão, se você se apaixona pelo outro e você se entrega completamente ao outro, e o outro permite você entrar na vida dela, mesmo não se apaixonando por você, a gente vai concluir com o passar do tempo que o outro, na verdade, se permitiu desfrutar dos benefícios da sua paixão. Mas não porque o outro realmente se entregou, queria de coração. E aí fica um relacionamento descompensado. Um entrega tudo de si e o outro desfruta dessa entrega e vive um relacionamento por conveniência.
e isso é muito triste e acontece de uma forma mais frequente do que a gente imagina. Então a fase da paixão, ela é essa fase inicial de força, de intensidade, em que os dois vão com voracidade na direção um do outro e se entregam por inteiro. Essa é uma fase em que você não conhece tão profundamente o outro, em geral. Você conhece o outro no nível mais superficial, mas é um nível suficiente para viver essa experiência tão característica, tão profunda, tão intensa, tão cheia de fogo emocional, hormônico e de todas as dimensões da vida. Todos nós já devemos ter nos apaixonado pelo menos uma vez na vida, né? E você sabe o que eu estou falando, né? É uma fase, em geral, cheia de muita projeção, você projeta muito de quem você é no outro, mas dependendo de que fase da vida você se apaixona, há uma possibilidade também da paixão ser um pouco mais madura. Eu, por exemplo, quando me apaixonei pela Flávia, eu não tinha mais aquela ilusão da adolescência, da juventude, aquela paixão imatura que é apenas baseado no fato de que eu queria ter um relacionamento e nada mais. Eu queria alguém para amar e nada mais. Não, a paixão na vida adulta e depois que você tem alguns anos, né, de ter experimentado outros relacionamentos, geralmente é uma paixão mais misturada com bom senso. Isso é muito bom, mas independentemente se foi de uma forma ou de outra, né, a paixão ela é uma fase necessária. Ela dura para sempre? Não, a ciência já explica que é de 1 ano e meio, 2 no máximo, 1 ano, mais ou menos é a duração de uma paixão, especialmente se você vê a pessoa de vez em quando, se você não tem tanto contato com a realidade do outro. Geralmente dura aí em torno de 1 ano e meio, 2 anos, é uma fase incrível, mas é uma fase caracterizada pela sensação de que o outro não tem defeitos, de que vocês são capazes de enfrentar tudo e todos, de que todo mundo que fala contra o relacionamento de vocês não sabe o que vocês vivem. Geralmente é uma fase muito intensa, você acredita que aquilo não vai acabar nunca, porque aquilo mexe com a sua química psíquica, é um negócio que te faz pensar na pessoa o tempo todo. Cai uma folha da árvore e você pensa na pessoa, você passa em frente a uma loja, você lembra da pessoa, você ouve uma música, você lembra da pessoa. Tem pessoas que vivem a vida inteira tentando recuperar essa fase, mas ela é uma fase que é estrategicamente no início da relação, porque ela é o pontapé inicial, ela é a força e a intensidade necessária para haver uma entrega e a partir daí acontecer o início do relacionamento. Ela não vai durar para sempre. É possível você viver vários picos de paixão ao longo do relacionamento, mas essa paixão inicial, ela também tem um certo grau de intensidade por causa também do grau de novidade que existe. Então, conforme o relacionamento vai se aprofundando, outras formas de paixão podem acontecer, mas não aquela inicial. Aquela inicial tem a ver também com o fato de que você não conhece muita coisa do outro, tudo que o outro traz para a mesa soa como incrível, é uma novidade, é um universo à parte, é um mundo diferente que você está descobrindo. Então tem aquela coisa do explorador, tem aquela coisa do aventureiro também, que é ativado em você nesses momentos, né? E conforme o tempo vai passando, você vai conhecendo o outro, você vai escutar 3, 4, 5 vezes a mesma história, e é óbvio que aquilo não tem mais o poder de te ativar em certas áreas da vida, como isso acontece no período inicial da primeira paixão. Então, essa é uma fase importante. Um pouquinho depois da paixão, ou no final dela, tem aquela fase mais conflituosa, que é a fase em que a adrenalina dá uma baixada e você começa a topar com as limitações reais do outro. Geralmente você vai ver o outro agindo, reagindo diante das circunstâncias da vida e você vai ter uma
um olhar mais lúcido, mais realista da situação. Você vai perceber que o outro, ele é incrível, sim, por um lado, mas ele é absolutamente humano. Algo que talvez ficou meio anestesiado no período da paixão. E aí vem o processo de encaixe mesmo, sabe? De adaptações. Esse é um processo, é uma fase do relacionamento que você até passa a duvidar, será que é a pessoa certa mesmo? Porque, de alguma maneira, a paixão te leva a acreditar que tudo vai dar certo meio que automaticamente, porque tem algo dentro de você movendo você na direção do outro. E nessa fase de conflitos, é o momento em que você vai ter que colocar uma energia intencional para ver o lado positivo das coisas. Você vai começar a olhar para o seu relacionamento de uma maneira que vai exigir de você energia, força, paciência, algo que antes não tinha acontecido ainda. É o momento em que pode ser que aconteçam alguns conflitos em relação à família dessa pessoa com a qual você está se relacionando. Você vai perceber alguns vícios que ele ou ela tem, alguns hábitos que te incomodam. É uma fase importante, necessária, sabe? Se o relacionamento não passar por essa fase de conflitos, se uma pessoa chega para mim e fala assim, olha, Rodrigo, eu nunca briguei com o meu namorado, com a minha namorada, para mim esse é um relacionamento que ainda não existe. Ainda é muito superficial, entende? Tem gente, inclusive, que passam anos da vida sem ter nenhum tipo de discussão. E não é por mal que eu digo isso. É que se não há discussão, é porque uma das partes está se anulando. Uma das partes está se deixando de lado, está se esquecendo no processo. Para você não brigar nunca com uma pessoa, você tem que dizer sim a tudo o que acontece. Você não pode ter opinião própria, porque a partir do momento que você tem opinião própria, que você tem sentimentos que você quer que sejam considerados, que você tem amor próprio, é natural que em algum momento as suas vontades entrem em atrito, elas se cruzem, elas sejam antagônicas. É natural que, de alguma maneira, vocês vão ter opiniões diferentes, desejos diferentes, vontades diferentes. Então, um relacionamento que não teve nenhum conflito é um relacionamento que ainda não amadureceu. É um relacionamento que ainda não aprendeu a conviver com as individualidades, que não aprendeu a entender que todo casal, antes de ser casal, são individualidades com características próprias, com uma cultura própria, com uma educação própria. Então, essa fase de conflitos ela é importante, inclusive para nos treinar para os conflitos que virão dali para frente. Conflitos sempre existirão no relacionamento, porém, é uma fase em que os conflitos são mais intensos do que o normal. Ou, pelo menos, dá a impressão de que eles são mais intensos porque a gente vem de uma fase muito apaixonada, em que parece que não há conflitos. Então, geralmente, no primeiro, segundo ano de convívio a dois, é que essa fase ela é bem forte, sabe? E aí entra também essa fase de conhecer mais profundamente o universo do outro. Então, você diz assim, olha, eu não sabia que o outro tinha vontades tão diferentes das minhas. E aí você vai tomando decisões na medida em que você vai descobrindo isso. Você vai tomar decisões do que é possível fazer com essas duas vontades meio que antagônicas. O que é possível fazer com essas duas visões de mundo, com esses dois universos? Nós vamos nos encaixar, nós vamos encarar o desafio de nos encaixar nisso e buscar uma coisa só? Ou essas incompatibilidades elas são suficientes para eu não querer mais caminhar ao lado do outro? É nessa fase que muito relacionamento morre. É nessa fase de conhecer profundamente o universo do outro que muitas pessoas chegam à conclusão que, olha, eu pensei que era uma coisa, mas pelo jeito é outra. Eu não quero esse relacionamento. E está tudo bem. Está tudo bem acabar, terminar um relacionamento,
porque percebe que o universo do outro é totalmente antagônico ao seu. É óbvio que se isso tivesse acontecido com mais qualidade no início do relacionamento, nas primeiras conversas, vocês não precisariam ter passado tanto tempo para chegar a essa conclusão. Se espera, eu estou dizendo entre aspas, porque não é que ninguém espera, né? Não é que alguém espera do seu relacionamento, mas é interessante, é bom, né? É talvez razoável que você com 3, 4, 5 meses já tenha uma clareza dos potenciais do seu relacionamento. Você não precisa passar 2, 3, 5 anos para descobrir que realmente o relacionamento não é para você. Você não precisa perder 5 anos da sua vida com alguém para descobrir isso. Com alguns meses de conversa e de convívio, já dá para você entender a vibe do outro, as buscas do outro, enfim, aquilo que o outro quer na vida, enfim. Então, essa fase dos conflitos, ela vai fortalecer, porque vai dar para vocês, vai jogar vocês em situações em que vocês vão ter que criar uma certa casca grossa, do tipo, uma mentalidade forte e mais sólida e mais madura para encarar os problemas do relacionamento dali para frente. Então, eu estou dizendo que o relacionamento tem uma fase de paixão, tem uma fase de conflitos que é mais intensa, tem uma fase de conhecer o universo do outro, e aí vem o aprofundamento natural do relacionamento, que vai levar vocês a decidirem se irão realmente dividir a mesma casa, o mesmo banheiro, o mesmo quarto, se vocês realmente vão juntar o universo de vocês num único universo, juntar as duas culturas e criar uma cultura única, realmente ir morar junto ou se casar, enfim, dependendo da mentalidade, do pensamento e da crença de cada um de vocês, mas é nesse momento que essa decisão precisa ser tomada. Quando essa decisão é tomada e vocês então passam a dormir e a acordar juntos, aí vocês estão desfrutando de algo que está adensando mais, aprofundando mais o relacionamento. Vocês então vão topar com um lado que vocês antes não conheciam, de que o outro às vezes cheira mal, às vezes, de que às vezes o outro não é tão higiênico quanto você achava que era, de que o outro tem roupas que ele não se orgulha de ter, de que tem manias, tem jeitos, tem formas de realizar as coisas que não são necessariamente do seu agrado. É uma fase que se aprofunda ainda mais. Vocês vão aprender a lidar com as dinâmicas do cotidiano, a criarem uma rotina boa e saudável para o relacionamento de vocês. Vocês vão aprender a administrar os recursos financeiros, em que momento gastar, em que momento não gastar, quanto guardar, quanto investir, como lidar com as pessoas de fora que se aproximam do relacionamento, quem chamar para vir na sua casa, como lidar com os amigos, enfim. É um momento em que vocês realmente estão construindo algo único, é algo que se mistura cada vez mais, formando uma identidade própria. Leva algum tempo para isso acontecer, mas é uma fase extremamente importante. E aí chega nessa fase em que vocês vão decidir se querem ter filhos ou não. Decidindo ter filhos é uma fase muito especial, porque pela primeira vez vocês vão sair desse autocentramento em que até agora vocês estavam concentrados, vamos dizer assim, né? Em fazer o relacionamento caminhar bem, vocês estavam mais ou menos focados nas necessidades de um e de outro, e agora vocês vão mover toda a energia, concentração e vontade na direção do filho, porque o filho que está chegando é uma criança indefesa, é alguém que precisa de todos os cuidados, e aí vocês vão precisar aprender a se adaptar completamente a essa nova criança, vão precisar adaptar a própria rotina, os próprios hobbies, aquilo que tem como, enfim, necessário para o dia a dia, tudo vai se voltar para essa criança, e aí o relacionamento de vocês vai ganhar essa nova dimensão.
E o grande desafio vai ser vocês aprenderem a serem pais ao mesmo tempo que são marido e mulher. Vocês vão precisar aprender a assumir esse papel de alguém que provê conhecimento, pensamento, acolhimento, enfim, recursos financeiros, emocionais. Vocês vão precisar realmente assumir a persona, né, do pai, da mãe, e ao mesmo tempo encontrar os espaços para ser homem, para ser mulher, do seu esposo, da sua esposa, do seu marido e da sua mulher. Então, é bem interessante, é uma nova fase. Tem muitos homens que só sabem ser maridos, não sabem ser pais. Tem muitas mulheres que só sabem ser mães, não sabem ser esposas, e às vezes se perdem no meio do caminho, porque é um misto de emoções, é uma mistura de muitas coisas que estão acontecendo nesse período, e todo mundo precisa se reinventar dentro desse processo. E por fim chega então uma fase da vida, do relacionamento, que é a fase em que as coisas que eram tão importantes na juventude passam a não ser tanto. Do tipo, é uma fase em que a libido está mais baixa, é uma fase em que uma pessoa não está contando com todos os recursos de força, de mente. É um período, né, um período da fase mais idosa, em que a aceleração da juventude diminui. E aí você não apenas é convidado a se adaptar a essa nova realidade, você vai se adaptando com o passar do tempo, porque ninguém dorme jovem e acorda idoso, mas você vai aprendendo que essa nova fase, essa fase da última esquina da sua vida, é uma fase em que vocês precisam aprender a se curtir como amigos, como quem já construiu uma história inteira de vida a dois e agora conhece o outro nas suas mais diferentes nuances e construíram algo incrível juntos, construíram algo ao longo do tempo que amadureceu, que realmente valeu a pena ter construído. E você olha para o outro, você já conhece as dimensões mais profundas do outro, de tanto tempo que você conhece ele e se modificou enquanto convivia com ele, né? Porque a fase adulta, idosa, é essa fase em que você já não apenas se amoldou, mas você, como casal, já criou todo um universo à parte. É como se a sua identidade estivesse praticamente 100% colada na identidade do outro. Você nem sabe mais quem você é fora do outro. E isso, de certa maneira, poderia contrariar o que alguns psicólogos falam, do tipo, olha, eu tenho que manter a minha individualidade. Isso é verdade, né? A nossa individualidade precisa ser preservada, obviamente, mas dependendo do nível de profundidade de ligação em relação a uma pessoa e o nível de convívio com essa pessoa, de tomadas de decisões ao longo dos anos, com o passar do tempo, o outro vai se tornando quase que parte de você. E você vai se tornando quase que parte do outro, de tal maneira que isso se mistura tão profundamente, de que a sua identidade está atrelada ao outro. E aí eu quero ir para a parte final desse vídeo, dizendo que compreender essas fases nos dá mais lucidez para lidar com o nosso relacionamento. Porque pode ser que o seu relacionamento esteja pedindo para você migrar de uma fase para outra. E às vezes vocês não têm maturidade, não têm amor suficiente, não têm conhecimento e segurança suficiente do outro e de si mesmo para tomar essa decisão. E vocês podem estar adiando o que jamais poderia ser adiado. E aí tem muito relacionamento que acaba por causa disso. Porque a vida pede para que haja amadurecimento, crescimento, aprofundamento, mas você não desenvolveu a si mesmo e com o outro não desenvolveram o casal, o ente casal, o suficiente para tomar as decisões que precisa tomar.
E aí há pessoas que estão vivendo um relacionamento absolutamente estranho, sem densidade. Você fala, eu não sei por que que nós estamos vivendo o que estamos vivendo. Às vezes eu vejo uns relacionamentos em que a pessoa está 10 anos, 8 anos junto com a outra e nada se aprofunda, sabe? Nada cresce, nada se avoluma, a mistura ela é sempre superficial, ela nunca vai para o próximo nível. E aí você corre o risco de pouco tempo depois terminar a relação, tendo perdido muitos anos da sua vida. Perdido não, porque talvez você vai usar todo esse aprendizado para o seu próximo relacionamento. Mas, de certa forma, é perdido, porque você não precisava ter permanecido nesse relacionamento tanto tempo para perceber que ele não ia crescer mais. Então, a importância da informação, da educação para o amor, a importância de você ter a compreensão de como as dinâmicas de casais acontecem, para que você não fique perdido dentro do seu relacionamento e acabe cultivando uma certa infelicidade por causa disso. Foi por isso que eu e meu amor criamos a comunidade Amor em Construção, sabe? Porque a gente não quer oferecer às pessoas outra coisa senão um espaço de conscientização do que é que acontece na vida dois de fato e de verdade. O que acontece? Para onde esse relacionamento quer ir? O que a vida demanda da gente como casal? E como lidar com essas demandas? Se você quiser conhecer a comunidade Amor em Construção, é o primeiro link aqui da descrição. E eu quero pedir para você deixar aqui nos comentários desse vídeo o que é que você achou sobre esse vídeo, em que fase do relacionamento você está nesse exato momento, quais são suas dúvidas, quais são os motivos de crise, de angústia, perguntas que você faz e que não encontrou ainda respostas. Eu vou tentar te ajudar a responder algumas dessas perguntas, compartilhando um pouco da minha experiência com você, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo.